Olá, tudo bem? Aqui estamos nós mais uma vez para estudar a palavra do Senhor. Hoje estaremos estudando uma nova revista, os 10 mandamentos para a nossa sociedade nos dias de hoje. Está aqui, ó, a nossa nova revista. Os 10 mandamentos para os dias atuais, do pastor Romilton Lourenço. Hoje a gente vai lá para a página 14, a primeira lição. Uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Você concorda com isso? Qual é a noção que você tem sobre a sociedade de hoje, hein? Não estou ouvindo, pode falar mais alto. O que a sociedade de hoje representa para você? Quando você pensa na sociedade como um todo, a sociedade da sua cidade, a sociedade brasileira, a sociedade das Américas e a mundial, você consegue perceber alguma diferença entre elas? E você concorda com isso aqui que o pastor Romildo ele escreveu? Que a sociedade de hoje é uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Outra pergunta que eu queria fazer para você. Essa sua percepção, ela se refere ao dia de hoje ou o que você pensa já tem algum tempo já? Esse pensamento sobre a sociedade que você tem, ela é referente à sociedade do hoje, 2021, da atualidade, ou se refere a algum tempo já atrás? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre as percepções que nós temos sobre a sociedade e a importância de observar a sociedade através da cruz de Cristo. O olhar cristão, ele obrigatoriamente parte de um princípio muito profundo e determinante, que é olhar as pessoas, nosso país, a sociedade em que vivemos, através da cruz de Cristo. Isso é importante. Isso nos leva a ter uma noção mais clara, uma noção mais pura do que é a sociedade nos dias atuais. O autor tem a ideia dele sobre a sociedade atual. Ele até vai lançar mão do passado, dos fatos históricos e falar, dividir o nosso tempo, na verdade o tempo do mundo, em eras da história. Então você vai ter a pré-história, a antiguidade, a Idade Média, a modernidade, a pós-modernidade. E, segundo Bauman, hoje viveríamos numa sociedade líquida. Bom, essa é uma ideia que o pastor Romildo tem e que ele propõe para que nós percebamos e aceitemos ou não, porque há outras divisões, há outras percepções sobre o mundo e que você pode ter, eu posso ter também, e alguns historiadores também podem ter. Ele joga aqui para a gente, ele coloca, melhor dizendo, ele coloca para a gente a questão dos historiadores cristãos, a visão dele. Bom, isso nos remete a fatos determinantes que determinaram o final de algumas eras, certo? Seja a ascensão de Roma, seja a queda da própria Roma, seja a Revolução Francesa, a escrita, a queda do Muro de Berlim, os aviões lá no World Trade Center em 2001. Então tudo isso vai gerar em torno de marcos históricos. Por que eu perguntei para você? E você me respondeu baixinho aí. Você está acanhado, você está acanhada. Pode responder mais alto que eu ouço daqui, viu? Então, eu perguntei para você se você pensa da mesma forma que o autor pensa, de que a sociedade em que vivemos, ela não tem um compromisso sério
com os mandamentos divinos. Por que eu pergunto isso? Porque há muita gente que tem. Por exemplo, se você está na sociedade, num pedacinho da sociedade que é a sua igreja, e você nota que aquelas pessoas ali, elas têm um compromisso com Deus, então, se a sua vida é aquela ali, elas têm um compromisso com Deus e ele, em parte, estaria errado. Mas se eu amplio um pouquinho esse leque e coloco o meu bairro, a minha cidade, eu posso perceber que há outras pessoas que também têm um compromisso com Deus firme. Porém, há pessoas que desconsideram essa questão de Deus, essa questão sobre Deus. Nessa semana, por acaso, eu estava olhando minhas redes sociais e me deparei com aquele DJ, o Alok. E o Alok, ele coloca uma história em que ele se declara ateu diante de uma situação bem inusitada. Ele conversando com um médico, amigo dele, e esse médico falou que ia para a África e que na África ele faria um trabalho voluntário lá. Alok foi com ele e se depara com a senhora de, não sei a idade, mas uma senhora já de idade já, e que há 3 dias havia amarrado o estômago porque estava com muita fome, para aliviar um pouquinho a fome. E aquela mulher falou para o Alok que, embora a fome, embora tanta dificuldade, ela confiava que Deus enviaria alguém que cuidaria dela, que faria algo por ela para aliviar aquela situação difícil que ela estava vivendo. E aquela pessoa era o próprio Alok e aquelas pessoas que estavam com ele ali. E ele volta-se para ela e fala assim, olha, mas Deus não existe, não. Deus não existe porque você está sentindo fome, Deus não olha para você, você está em meio à guerra, você está em meio a grandes sofrimentos, e cadê Deus para te livrar disso tudo aqui, para livrar essa cidade, esse país, dessa dificuldade tamanha que vocês vivem aqui? Então Deus não existe, Deus não liga para você. A resposta da mulher foi muito profunda e falou que, olha, mas foi Deus que mandou você aqui e você vai me ajudar. Então, se eu peço sempre a Deus em oração, se eu confio nele, ele atende aquilo que eu peço a ele, porque eu sou fiel a ele, eu busco a ele, eu tenho um compromisso com ele. E aquele momento ali, o Alok começa a pensar em toda a riqueza que ele tem. Ele falou assim, meu Deus, eu tenho tudo. Meu Deus não, né? Ele até então ateu, né? Ele falou assim, eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos bens, mas estou passando por uma situação enormemente vazia, vaga. E essa mulher, com tão pouco que tem, ela consegue engrandecer o nome de Deus e confiar em Deus firmemente. Essa é a diferença entre aquele que confia em Deus e aquele que não confia em Deus. Entre aquele que tem compromisso com o Altíssimo e aqueles que não têm compromisso com o Altíssimo. Aquela mulher, embora não tivesse nada na sua despensa, embora estivesse amarrada ali sobre o estômago para parar um pouco, aliviar um pouco a fome, ela engrandecia e louvava a Deus, esperava em Deus a sua salvação. O outro rapaz, extremamente rico, ele se casou lá no Cristo Redentor, dos lugares mais ricos para ter um casamento. Ele não precisa fazer nada para ganhar dinheiro, o dinheiro já cai na conta dele automaticamente. Aquela mulher não tinha o que comer, e ele jogava fora aquilo que comia. 2 realidades totalmente diferentes, mas 2 corações preenchidos de forma diferente. Você pode ver uma pessoa que, limitada naquilo que vive, porque não tinha o que comer, não tinha talvez muita expectativa para o dia seguinte, mas esperava firmemente em Deus,
que Deus, ouvindo as suas orações em cada momento, iria atendê-la no momento adequado, no momento certo, enquanto o outro já tinha desistido de Deus. Havia desistido de acreditar em Deus e preferia acreditar nas riquezas, porque ele acreditava que o dinheiro que ele tem, ele poderia comprar amigos, poderia comprar comida, poderia comprar paz, poderia comprar muita coisa, mas ele estava sofrendo de uma depressão muito profunda. Quando você tem um compromisso com Deus, quando você tem um compromisso com a palavra do Senhor, as coisas são percebidas de formas diferentes do que o mundo percebe. Aquelas pessoas que têm um compromisso com a lei divina, com a sua palavra, elas percebem o mundo de uma maneira diferente daquelas pessoas que não têm. As pessoas que não têm confiam naquilo que possuem, mas as pessoas que têm a Deus confiam em quem as possui. Deus possui nós. Deus é nosso dono. Por isso acreditamos nele. Eu posso não ter nada na minha despensa. Eu posso estar com a saúde abalada. Eu posso ter alguém na minha família muito doente, alguém que eu amo muito. Mas eu confio firmemente em Deus de que Ele vai fazer algo acontecer de forma especial, que vai preservar a minha fé nele e, principalmente, manter a minha esperança de que algo bom irá acontecer. E se algo bom, talvez não entenda logo assim à primeira vista. Mas é algo que Deus manda. Aquela mulher não tinha nada. Aquela mulher chorava todos os dias. Aquela mulher se amarrava para ter menos fome. Mas ela confiava em Deus. Ela jamais deixou de acreditar em Deus. E é isso que a gente vai ver. Por que ela acreditava em Deus? Abra sua Bíblia. Vamos lá, vamos folhear a Bíblia? Vamos folhear a Bíblia, sim. Não acabou. A gente continua estudando a Bíblia e vamos continuar, não é verdade? Então vamos lá. Oséias 4:6. Oséias está quase lá no Novo Testamento. É um dos profetas menores. Depois de Daniel, caminha um pouquinho e você acha Oséias. Todo mundo achou aí? Estou ouvindo barulho de Bíblia ainda, então vou esperar um pouquinho, tá? E te falar que hoje nós teríamos a participação de uma pessoa muito especial, o irmão Wagner, é aluno da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, colega lá de turma lá, uma bênção para mim, meu cunhado, e faria com ele, porque é da minha família, então por conta do Covid, a gente fica um pouquinho sozinho aqui, né? Ter outra pessoa conversando, isso aí fica sempre legal. Eu sei que vocês gostam também, mas na próxima oportunidade, na próxima semana, ele vai estar conversando com a gente, trazendo muita coisa boa que Deus tem feito na vida dele, tem revelado ele coisas preciosas do reino dos céus, e ele vai compartilhar com a gente também. Bom, assim fala a palavra do Senhor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que palavra forte a gente percebe aqui em Oséias. O profeta Oséias, ele tem uma singularidade na Bíblia. Deus trabalha na vida dele de uma forma muito especial, porque ele o utiliza como um exemplo daquilo que vinha acontecendo com Israel. Israel estava se prostituindo espiritualmente na sua vida de obediência a Deus para seguir outros deuses, outras religiões, se misturava e se casava com pessoas que não eram do próprio seio de Israel. E isso se torna um perigo muito grande, porque quando você abre uma brecha para Deus entrar na sua vida, seja em que área isso aconteça, isso é bem sério, porque a gente deixa
de ter Deus como dono daquela área, embora sejamos mordomos de todas essas áreas, a gente deixa que Deus deixe de ser dono daquela área e passamos a nós controlarmos aquelas situações. Isso é um perigo, porque não sabemos de tudo. A gente estuda, a gente analisa, conversa, a gente tem pontos de vistas, traça estratégias, mas a palavra final quem dá é Deus. Os planos do coração são do homem, mas o executar é do Senhor. Isso é bíblico. Deus deseja executar em nós a boa obra. E para Ele executar em nós a boa obra, Ele deve ser o dono da nossa vida. Não é verdade isso? Quantas pessoas você conhece que estão longe do Senhor porque deixaram Deus de lado numa área da vida deles? Pode ser na área financeira. Você conheceu alguém e essa pessoa, ela era uma pessoa normal, tranquila e de repente ganhou muito dinheiro. E aquele dinheiro passa a tomar conta da vida dele. A Nina está cantando aqui, está miando aqui atrás. Passa a ser o dono, o centro da vida daquela pessoa. Quantas pessoas você já viu na sua vida que deixaram isso acontecer? Que deixaram o dinheiro tornar-se dono de suas decisões, da sua vida, o centro da sua vida. E se afastaram do Senhor. Às vezes é uma pessoa que era uma bênção e foi-se embora. Quantas pessoas que começaram a namorar e enamoraram-se por uma pessoa que virou o centro da vida delas. E essa pessoa começa a se afastar de Deus e caminhar para longe de Deus. Isso é perigoso, porque Deus deixa de ser o centro daquela vida e aquela pessoa passa a deixar a outra pessoa como centro da vida dela. Há pessoas que colocam a família como centro, há outros a profissão, há outros que colocam os estudos. Tudo isso é importantíssimo e é canal de bênção para a sua vida, do dinheiro ao estudo. Porém, o dono da sua vida deve sempre permanecer Jesus. Deus tem que ser o centro da sua vida, o centro do seu universo, ou melhor, o seu universo. Que tudo que você viva seja dentro da vontade de Deus. E assim, você sempre vai considerar os mandamentos divinos. Porque é assim que a gente consegue permanecer na vontade do Senhor. Porque é assim que nós não deixamos as coisas do mundo nos levarem para longe de Deus. Não é verdade? É tão triste quando a gente percebe aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem que, por conta de algo novo na sua vida, resolvem abandonar a Deus e seguir outro caminho. É como aconteceu no Éden. O pecado, ele nos faz se esconder de Deus. Mas há muita coisa na vida que nos afasta de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre você e Deus e te esconde de Deus. Você não consegue mais ver ou perceber Deus. Há situações que te levam para longe de Deus. E é muito triste quando você percebe isso. É triste quando você percebe, eu olho para o seu lado e aquele irmão e aquela irmã que sentava sempre naquele mesmo lugarzinho ali no banco, já não tem ido mais lá e você percebe que o que tirou ele ou ela dali foi uma falta de compromisso com Deus a partir de alguma coisa que a vida lhe concedeu, ou mesmo que Deus lhe concede, porque Deus concede tudo para a gente. Você lembra daquela passagem de que não cai uma folha da árvore sem o consentimento do Senhor, sem que o Senhor permita? Pois é, há coisas que acontecem na vida que a gente tem que administrar bem. O que Deus tem dado para você e que você está precisando administrar melhor, hein? Como é que está a vida na sua família?
Como andam os relacionamentos na sua família? Você tem sido uma mulher virtuosa em casa? Tem cuidado bem da sua família, do seu marido? Você, marido, tem amado a sua mulher e os seus filhos a ponto de entregar sua própria vida para eles? Ou tem deixado as coisas do mundo explodirem na sua cabeça e você trazer isso para casa e virar um caos toda vez que você bota o pé dentro de casa? Isso não pode acontecer. Claro, não vou te falar que somos super-homens ou mulheres maravilha que nada nos abala. Tem muita coisa que nos abala, mas a família é o nosso porto seguro. A família é um local de amparo, um local em que você chega, você percebe seus filhos, se não os tem ainda, você percebe o seu marido, a sua esposa, e é um momento de ternura, de amor, de aconchego, é um momento de intimidade com Deus. Tão bom quando a gente percebe que há algo diferente na nossa casa e a gente tem a capacidade de perceber que uma oração em conjunto pode levar a gente a resolver muita coisa. Tão bom quando a gente percebe isso, não é verdade? Coisas que levam a gente para longe de Deus, coisas que escondem a gente de Deus e não deixam a gente mais enxergar Deus naquilo que nos rodeia. Perceba que o pecado e as circunstâncias da vida podem nos levar para longe de Deus. Isso é seríssimo. E é isso que acontece na sociedade de hoje. Uma sociedade frenética, onde a ética e a moral têm sido fatores distanciadores dos homens em relação a Deus. A moral, que é o exercício prático da ética, a ética é aquele conjunto de regramentos, de normas, de condutas de uma certa sociedade, aquilo que é certo fazer, culturalmente, aquilo dali, o correto fazer aquilo. Por exemplo, a ética do povo de Deus era a Torá, e eles seguiam aquilo ali, criando a moral daquele povo. A moral poderia estar elevada quando eles cumpriam fielmente a palavra de Deus. E a moral descia quando eles se esqueciam de Deus. O desconhecimento desses princípios morais de Deus nos afastam do Senhor, porque são questões que Deus colocou para nosso bem. Quando Deus chama Moisés e fala, olha, você não vai falar para o povo, que o povo não vai comer nenhum animal imundo. Ele não está dizendo que a criação dele, que o porco, ou que o camelo tinha a unha fendida, eram imundos. A criação de Deus é pura, santa. Tudo que Deus fez é bom. Não, mas que há certos perigos naqueles alimentos, quando aqueles animais se tornam alimentos, que poderiam ser nocivos à vida. E o povo estava caminhando no deserto. Então Deus queria preservá-los de algo difícil para a vida. E é isso que acontece hoje em dia. Deus quer nos preservar de coisas difíceis da vida. Por exemplo, quando há uma determinação de que você saia de casa com a sua máscara, que você mantenha o seu distanciamento social, que você perceba com quem você anda, que você perceba no seio da sua família se você tem alguém com Covid ou não e aquela pessoa deve ficar em isolamento, são questões éticas que são construídas e moralmente aquilo que a gente executa, a ética, nos faz ter um compromisso ou não com aquela ética ali. Se você cumpre ou não. Você está sendo moral ou imoral no descumprimento, você entendeu? Então é isso que acontecia lá com Israel. Eles conheciam os princípios de Deus, mas abandonaram. Oséias passa então a vida dele, ele se casa com uma mulher adúltera, que simbolizava Deus e o seu casamento, Deus, Jesus,
no seu casamento com a igreja, com Israel, a recepção de Israel e a igreja, né? Digo, recepção de Israel como uma mulher adúltera, que não merecia, mas Deus, com a sua enorme e infinita misericórdia, faria aquele voto novamente, de cuidar, de tratar, de tomar conta de sua igreja, do seu povo. Olha, eu estou com a igreja aqui, glória a Deus que seja igreja. De tomar o seu povo e cuidar dele com fidelidade, aquela fidelidade que eles não tinham, porque eles eram corruptos. O capítulo 4 de Osés fala de uma corrupção geral, e essa corrupção chegava até aos sacerdotes, aquelas pessoas em que a obediência seria muito mais imperiosa, né? Mas era coisa difícil, era como lá a parábola do bom samaritano. Quem deveria olhar para aquele homem caído na beira do caminho passou ao lado, mas o samaritano, o bom samaritano, o pegou, o cuidou, levou sobre o seu transporte e o colocou no lugar onde ele poderia se recuperar. Assim Deus fez lá no Antigo Testamento, nesse momento de Oséias. A moralidade do povo estava destruída. Hoje, a moralidade do nosso povo, do Brasil, está maculada, está suja. A gente precisa rever valores. A gente precisa amar melhor o próximo. A gente precisa perceber melhor como tratamos as pessoas. Isso reflete o nosso caráter cristão. E o que caracteriza o seu caráter cristão é a ética cristã que você vive. E a ética cristã é aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. O cumprir o que está dentro da Bíblia Sagrada vai dizer se você leva uma vida moral ou se você leva uma vida imoral. Você entendeu? A ética é o que está escrito. Moral é quando você passa a executar aquilo que está na ética. E aí vai dizer para você se você é uma pessoa moral ou se você é uma pessoa imoral. Aí eu pergunto para você, você tem sido uma pessoa moral ou uma pessoa imoral? É para pensar mesmo. O pastor leva aqui no segundo ponto dele que as consequências da desobediência da lei divina são severas. A gente estudou na lição passada, e eu li aqui o Deuteronômio 28, um texto muito bonito que falava sobre as bênçãos de Deus. Porém, há também as questões da desobediência daquilo que Deus determina, que normalmente é o contrário daquilo que Deus reserva para o seu povo. Então, Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do versículo 15 até lá no finalzinho, ele vai falar assim, olha, será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí ele vai falar, maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do seu ventre, e o fruto da terra, e as crias de suas vacas e das suas ovelhas. Maldito serás ao entrar, e maldito ao sair. Isso é tanta coisa ruim, irmãos. A desobediência a Deus, aquilo que Deus propõe para a sua vida, para você levar uma vida que te caminha para a vida eterna, pode gerar dificuldades enormes. Então, a percepção daquilo que a gente faz, a fidelidade com Deus naquilo que a gente propõe a viver, porque aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, vai nos levar a ter uma vida mais fiel. Russell Shedd
ele deixou assim, sobre esse versículo 15. Sobre ti alcançarão essas maldições, não há modo de escapar de Deus, senão correndo para Ele. Nem se pode fugir da sua justiça, senão fugindo para a sua misericórdia. É muito profundo o que o pastor Russell Shedd falou. Não tem como a gente fugir de Deus, não, irmãos. Se há pessoa errada, essa pessoa só pode se reaver com a vida e com Deus se ele for na direção de Deus. E só há uma forma de ser perdoado diante da justiça de Deus, que é correndo em direção à misericórdia de Deus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que você faça que não possa te levar aos braços misericordiosos de Jesus e Ele te salvar. Não importa quantas vezes você errou, importa quantas vezes você teve a capacidade de reconhecer o seu erro diante do Senhor e buscar nele uma vida mais santa, mais compromissada. E isso só é possível quando a gente passa a conhecer a Deus da forma em que Ele é. E qual é a forma de Deus? A forma de Deus é essa que Ele descreve na Bíblia Sagrada. Quando o pastor Russell Shedd ele fala essas questões de que não dá para fugir de Deus, eu me lembro do Salmo 139, ele tem uma mensagem profunda demais. E ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Ele continua falando. Ainda a palavra não chegou à língua. E tu, Senhor, já sabe, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim põe a sua mão. Olha mais para frente aqui o que ele vai falar sobre o Espírito do Senhor. Olha. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Porque para Deus é a mesma coisa, irmãos. O pecado nos esconde de Deus, mas Deus nunca se escondeu de nós. Deus sabe onde a gente está. Deus sabia onde Adão estava. Adão se escondia de Deus, mas Deus sabia onde Adão estava. Deus, ele tem um carinho precioso demais com aquelas pessoas que têm um compromisso com ele. Deus nos criou, Deus nos formou, não há como fugir do Espírito de Deus, mesmo que tomássemos as asas da alvorada, da alva, ali o seu Espírito também está. As obras do Senhor são admiráveis e profundas. Não tem como fugir da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela nos pertence por amor que Ele tem a nós e nos alcança. Nos alcança todos os dias. E pela graça, Ele salva a nossa alma. Olha que bonito. O amor e a lei, eles trabalham forjando em nós uma pessoa mais pura, uma pessoa mais próxima do Senhor. E é isso que é importante, sabia? Você ter em você, no seu coração, na sua mente, essa percepção de que se eu amo ao Senhor, eu cumpro as palavras dele. Foi isso que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de João. Que se amamos a ele, cumprimos a sua palavra. E se amamos a ele, nós amamos ao próximo não mais como a nós mesmos, mas como ele nos amou primeiro. Passe a sua vida a partir de agora,
e agora que a gente vai começar a estudar essas lições tão profundas e maravilhosas, passe a viver a sua vida com um compromisso inabalável com a palavra do Senhor. O povo de Israel, lá do texto escolhido, estava sofrendo, estava perecendo por falta de conhecimento de Deus. Você não precisa ser um expert na Bíblia, não. Você não precisa decorar vários versículos da Bíblia, não. Você tem que manter o contato com o seu Salvador. Porque Deus fala com você como está falando agora. Deus fala comigo como está falando agora. Há versículos que a gente busca aqui, ou que a gente lembra aqui, que são verdadeiros sopros divinos do nosso coração. Porque eu e você somos feitos da mesma matéria, temos as mesmas propensões para acertar e para errar, somos chamados pelo mesmo Deus e cuidados e amados por Ele da mesma forma. Não há aquele que Deus ama mais do que a outro. Não, isso não existe. Deus ama a todos de uma forma muito especial. Podemos viver em situações diferentes, mas lembra de que Deus nunca deu uma aprovação que ultrapasse as suas forças, mas juntamente com a aprovação, Deus dá o escape, Deus dá o alento, Deus te dá a segurança de que você pode e vai conseguir passar por ela. Então, nessa sociedade miscigenada, misturada de pessoas que têm compromisso com Deus e de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que infelizmente é a grande maioria, nós podemos ver Deus. É como olhar um deserto inteiro e perceber uma flor brotando no meio daquele deserto. É perceber um oásis no meio de tanto sequidão. É perceber que pode existir vida no meio da morte. Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte justamente num dia como esse, no dia que a gente comemora a Páscoa. Jesus se entregou por mim e por você. Ele viveu uma vida sem igual. Ele amou as pessoas de uma forma sem igual. Ele percebia a dor das pessoas de uma forma sem igual. Ele tinha uma profundidade no olhar dele que era sem igual. O seu ministério foi sem igual. A sua vida sem erros foi sem igual. A sua perseverança em cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele foi sem igual. A sua prisão foi sem igual. Seu julgamento também foi sem igual. A sua morte foi sem igual. E a sua ressurreição foi sem igual. Porque ela trouxe vida. Do começo ao final da vida de Cristo aqui, do ministério dele, não há como comparar. Foi tudo diferente. Porque ele fez as coisas acontecerem diferente. Então faça isso na sua vida também. Tenha um compromisso firme e fiel com Jesus. E as coisas vão mudar. Porque Cristo nos falou que é possível. João, e assim a gente termina a nossa aula de hoje no capítulo 16, no versículo 33, nos fala da seguinte forma: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Seja um vencedor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.